Olá, eu me chamo Gleice Leitor, sou diretora de Educação e Pesquisa da Oficina Francisco Brenan e apresento a vocês a série Paulo Freire, Arte Contemporânea e Educação, um projeto no qual investigamos as ressonâncias do pensamento deste educador pernambucano na produção artística contemporânea. Para esse episódio, intitulado Uma Agenda para a Arte e Cultura em Paulo Freire, nós convidamos Flávio Breiner, professor aposentado do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa conversa, eu e Flávio debatemos as relações entre o movimento de cultura popular do Recife e o surgimento dos programas de alfabetização concebidos por Paulo Freire. Falamos ainda da importância da cultura, da arte e dos artistas na concepção paulo-freiriana de educação popular. Nós desejamos a vocês uma ótima conversa. Mas eu queria fazer uma apresentação menos convencional do professor Flávio Breiner, que ia falar da minha relação, já que estamos falando sobre educação. Eu sou educadora, Flávio é educador, e da minha relação de como eu conheci o professor Flávio, porque me parece que é uma história interessante de ser compartilhada, né, que me faz lembrar quase que o Mestre Ignorante de Jacques Rancière, porque eu conheci Flávio quando eu era aluna do Centro de Educação. Não tive a oportunidade, infelizmente, de ser aluna de Flávio, mas eu fazia a disciplina, na época, Psicologia da Educação, e eu chegava na sala de aula, Flávio dava aula, eu acredito, um tempo antes da minha aula, e eu chegava na sala de aula e eu encontrava as anotações de Flávio, anotadas no quadro da sala. Eu chegava um pouco antes, vinha do trabalho, sentava lá na sala e encontrava todas as anotações de Flávio no quadro. E eram anotações relativas ao pensamento de Pierre Bourdieu, relativas ao pensamento de Michel Foucault, né, de autores, sobretudo de autores franceses, e das questões que esses autores levantavam para a educação. Eu me lembro muito bem, consigo visualizar a imagem do quadro, e eu tomava nota de toda a matéria do Flávio. Tomava nota assim, de todas as questões, consigo visualizar e lembrar da aula dele sobre a distinção de Pierre Bourdieu, anotava esse material, essa referência bibliográfica e lia em casa, né? Pegava na biblioteca esses livros, esse material e lia. Então foi assim, eu fiz indiretamente o curso de Flávio, né, quase de uma forma autogerida, a partir das anotações que ficavam no quadro. Então, fazendo essa introdução, né, de como se deu aí uma relação pedagógica, uma relação entre professor e aluna, entre docente e discente, sem que Flávio me conhecesse, nem que eu o conhecesse pessoalmente. Então, com essa apresentação, Flávio, eu te agradeço por aceitar o convite. Está sendo um grande prazer agora ter a oportunidade de conversar com você. E, em nome da Oficina Brenan, agradeço por você estar conosco, iniciando essa série e colaborando conosco para que possamos contextualizar essa relação entre Paulo Freire e o movimento de cultura popular, que vai ser o mote da nossa conversa de hoje. Então, muito obrigado, Gleice, por esse convite, para que a gente possa conversar sobre a obra de Paulo Freire, que foi tema de estudos meus durante muitos anos, e, sobretudo, a respeito da situação cultural do Recife em que Paulo Freire viveu. E acho muito interessante nessa sua apresentação que nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Na primeira oportunidade você foi minha aluna indireta e dessa vez você está sendo minha interlocutora por via da tecnologia, quer dizer, um dia é capaz de a gente se encontrar em algum lugar pessoalmente, né? Mas fico muito agradecido, então, por esse honroso convite para participar dessa conversa que canta muito, sobretudo no centenário de Paulo Freire, que está sendo comemorado praticamente em todo o mundo ocidental. Flávio, numa entrevista que Paulo Freire concedeu à professora Janete Azevedo, em 1984, ele afirma que o MCP, o Movimento de Cultura Popular, antecipou o Brasil.
Você poderia fazer para a gente um apanhado, né, nos informar o que foi o MCP, qual era o contexto do Recife e do Brasil quando esse movimento surgiu e o que é que significa, né, essa frase que o MCP antecipou o Brasil? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o MCP e todos os movimentos que vão aparecer naquele momento, na segunda metade dos anos 50 até o golpe de 64, movimentos como de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, movimento de educação de base, o próprio movimento de cultura popular e vários outros movimentos que vão pulular aqui e acolá do Brasil inteiro, eles obedecem a uma contextualização histórica, quer dizer, não foram movimentos que caíram do céu nem que desceram do Monte Sinai com o decálogo pedagógico, político, para ensinar o Brasil a fazer o seu próprio projeto. São várias tradições que estão em jogo, uma delas é a tradição que vem do movimento modernista de 22, que faz uma descoberta da cultura popular e que levanta uma questão que vai ser uma questão fremente e premente entre a intelectualidade e a elite intelectual brasileira e que vem dos anos 20 a pelo menos os anos 60, que é quem somos nós brasileiros e qual projeto nós podemos construir a partir da construção de uma identidade, de uma autenticidade nacional. A outra questão é: será que o projeto político nacional será sempre conduzido por uma elite econômica desinteressada dos destinos do povo, quer dizer, apenas assistindo a esse espetáculo da miséria, da desigualdade e da injustiça? São questões que estão muito fortes naqueles anos 50 e que vão repercutir numa cidade como Recife, que em 1958... Entre 1954 e 1958, o Pernambuco foi governado por um governador chamado Cordeiro de Farias, que nem pernambucano era, ele era gaúcho, era militar, mas se passava por civil, era do PSB, mas na verdade se passava por um denista, quer dizer, na verdade um homem de dupla personalidade política e social, digamos assim, mas que foi, o período dele foi caracterizado como o quadriênio do terror, em função da perseguição política que ele fez em relação aos diversos aniversários que ele tinha naquela época. Em 1955, Recife, a capital, portanto, de Pernambuco, a terceira capital do Brasil naquela época, atrás apenas do Rio de Janeiro, que era a capital federal, São Paulo, evidentemente, capital econômica, Recife, a capital intelectual, mas também econômica do Nordeste. As capitais dos estados recobram o direito de eleger finalmente o prefeito da capital, coisa que a última vez que tinha acontecido tinha sido em 1898, que José Mariano tinha sido prefeito da cidade. Você imagina, né? Então, 57 anos depois. E quem se elege é um prefeito socialista chamado Pelópidas da Silveira, que vai inaugurar várias medidas de consulta popular, de assistência da prefeitura, de audições populares que vão se dar no Teatro Santa Isabel, e que um secretariado vai ter o cuidado de visitar as áreas mais pobres do Recife, e estas áreas existiam, como existem até hoje, talvez em escala até bem maior do que naquela época, mas o fato é que uma coisa vai começar a acontecer naquele momento. Ele desapropria uma área que mais tarde vai se tornar sede do movimento de cultura popular, que é o antigo sítio da Trindade, ou chamado Arraial Novo, onde havia ocorrido uma das batalhas da insurreição pernambucana de 1654. Pois bem, em 1959, quando termina o mandato dele, quem se elege prefeito da cidade é Miguel Arraes, né? E pouco tempo depois, o governador é Cid Sampaio, que é eleito por uma grande frente popular, da qual participa, inclusive, o Partido Comunista. Então, há uma quadratura histórica, acrescente-se a isso, em 1955, o aparecimento das ligas camponesas, né? O grande fenômeno do Engenho Galileia, as ligas camponesas, dirigidas por Francisco Julião, e que toda uma movimentação social está começando a ocorrer dentro do estado de Pernambuco, mas sobretudo na sua capital, Recife, em função de responder àquela questão que tinha sido levantada nos anos 20, que era: qual é o projeto nacional? Como é que se pode alcançar uma identidade nacional? Junte-se a isso ainda o fato de que nós tínhamos agora um grupo de intelectuais
formados na reunião da Mantiqueira de 1954, que vai dar origem ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, de onde farão parte intelectuais como Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Álvaro Vieira Pinto, e que vai produzir uma ideologia chamada de nacional desenvolvimentista, propondo que o Brasil, de certa forma, assuma as rédeas do seu desenvolvimento, mas um desenvolvimento de natureza nacional e, sobretudo, e aí vai ser a inflexão que o movimento de cultura popular vai dar, uma inflexão popular, ou seja, um desenvolvimento ou um projeto nacional simplesmente conduzido pela burguesia, imaginando que a burguesia é uma classe universal, preocupada com lucro. O lucro não tem nacionalidade, o lucro não tem cor, o lucro não tem cheiro, né? Mas se a gente quiser pensar num projeto nacional, nós teremos que ir buscar isso dentro de um determinado extrato de cultura que este sim caracteriza, ou pelo menos se pensava assim, se caracteriza a alma nacional, o espírito nacional, a autenticidade nacional. É isso que a gente vai chamar de cultura popular. Em 1960, em maio de 1960, então, numa reunião do gabinete do então prefeito Miguel Arraes, em que está presente pessoas como, por exemplo, Abelardo da Hora, o escultor e artista Abelardo da Hora, a professora Anita Paz Barreto, o Paulo Freire não está presente nessa reunião, Germano Coelho é um caso um pouco especial porque ele tinha, nos anos 50, feito um estágio na Bolsa de Estudos da França e conheceu um professor, quer dizer, na época ele não era professor, depois ele foi professor da Sorbonne e eu próprio fui aluno dele, assisti 2 seminários dele, um professor chamado Geoffroy de Mazelier, já falecido, e durante a resistência francesa, entre os anos de 40 e 44, ele criou um movimento na França que era ao mesmo tempo um movimento cultural, junto às camadas mais pobres, operários, camponeses e imigrados, mas que era ao mesmo tempo um movimento de politização dessas camadas com vistas à resistência à ocupação nazista. Esse movimento chamava-se Movimento Povo e Cultura. Povo e Cultura. E Germano Coelho terminou fazendo um estágio, ele e a esposa dele, Norma Porto Carreiro, terminaram fazendo um estágio, então, com o Geoffroy de Mazelier, e vieram para o Brasil com essa ideia, portanto, desse movimento popular, ao mesmo tempo de recuperação da cultura popular, mas também de conscientização política. Na discussão que eles tiveram no gabinete de Miguel Arraes, então, quando ele falou disso, Miguel Arraes bateu na mesa, e essa história Germano Coelho conta com muito orgulho, com muita, né, até repetindo muitas vezes, Miguel Arraes bate na mesa e diz, então, o nosso movimento vai chamar-se Movimento de Cultura Popular. O primeiro presidente foi o sobrinho dele, Miguel Milton Arraes, mas que depois ele se afastou, e Germano Coelho, então, assumiu, e a sede que tinha sido desapropriada do sítio da Trindade vai ser, então, a sede do Movimento de Cultura Popular. O Movimento de Cultura Popular, então, é uma tentativa de dar uma resposta nacional, popular, a uma questão que havia sido levantada nos anos 20 a respeito de quem somos nós, quando é que nós vamos nos libertar das políticas metropolitanas, sejam elas colonialistas ou imperialistas, e qual é a classe que vai conduzir esse processo em direção à nação. Quando é que nós vamos deixar de ser colônia para nos tornarmos nação? Esse tema, por exemplo, está presente na tese de catedrático que o professor Paulo Freire apresentou em 1959, na antiga Escola de Belas Artes, onde ele já era professor, digamos, substituto, para facilitar um pouco, na época não tinha esse nome, e faz um concurso em 1959, em que ele concorre com a professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, perde esse concurso, mas logo a seguir ele é convidado pelo reitor João Alfredo para montar o Serviço de Extensão Cultural da antiga Universidade do Recife, e que vai dar a ele, então, uma grande projeção. Lembro ainda que Paulo Freire tinha vindo de uma experiência do Agreste do Rio Grande do Norte, a experiência de Angicos, em que mais de 300 camponeses foram alfabetizados por um método, né, que Paulo Freire depois vai recusar um pouco essa ideia de método, método Paulo Freire de alfabetização, em que terminou se divulgando, se difundindo no Brasil que havia no Nordeste um educador que alfabetizava adultos em 40 horas.
Não é bem assim. Essa é um pouco uma mitologia que se cria em torno de todas essas grandes personalidades da nossa história, mas o fato é que as atenções do Estado estavam todas voltadas agora para uma experiência que juntava empresários, burguesia nacionalista pernambucana, artistas, intelectuais, estudantes e povo dentro de um projeto de cultura popular cujo objetivo era dar uma resposta à nossa nacionalidade, à nossa brasilidade, pergunta que havia sido feita nos anos 20 por exemplo, Mário de Andrade e o movimento modernista. Esse é o significado que a gente pode dar, aquilo que Paulo Freire chamou de por que o movimento de cultura popular antecipou o Brasil, porque foi a partir dessa ideia que vários outros movimentos dessa mesma natureza nacionalista e popular tiveram origem. Pernambuco, nesse sentido, já tinha uma tradição também que vinha dos anos 20 de pedagogias inovadoras, basta pensar em Carneiro Leão, né, e no próprio Paulo Freire depois, e Pernambuco, então, é um desses locos que vai, portanto, promover uma resposta cultural à nossa brasilidade. Foi isso que o Movimento de Cultura Popular tentou fazer, e que em 64 ele foi impedido. É muito interessante esse contexto, Flávio, e te escutando, né, me ocorreu, nós estamos comemorando 100 anos, né, de Paulo Freire, e em 1922, ano que vem, vamos comemorar 100 anos justamente da Semana de Arte Moderna e 200 da independência do Brasil, né? Então são momentos que reacendem, inclusive, esses debates identitários, esses debates em torno da especificidade, daquilo que nos torna específicos. E me ocorreu que, como contraponto o projeto modernista, como contraponto ao projeto modernista alicerçado, pensado, gestado em São Paulo, nós vivemos aqui entre a década de 20, aqui em Pernambuco, a década de 20 e a década de 30, a emergência de uma discussão sobre regionalismo, também protagonizada e encampada por outro Freire, que é o Gilberto Freire, que entra para a história, inclusive, como um contraponto, né, político, como que suas ideias tivessem uma oposição ou um desencontro político às ideias de Paulo Freire na década de 50, na década de 60, mas você falando dessa necessidade, da emergência de uma identidade cultural, que me parece local, que é centrada num contexto, né? Ela é contextualizada, então não seria o caso de uma identidade global que se buscava, por exemplo, na Semana de Arte Moderna, que é desse brasileiro, né? De você encontrar ali uma amálgama e uma síntese do que seria um brasileiro, mas que o MCP está mais centrado nessa resposta sobre o povo brasileiro a partir de um contexto, então, Recife como contexto, esse momento político como contexto que você traz. Então, pensando que você nos possibilita pensar que tem a emergência de uma noção de povo. Que povo é esse do MCP, né? É o nordestino, é o recifense, é o pernambucano, porque você fez uma lista, o burguês, os empresários, os intelectuais e o povo, como se o povo não tem interseção, então, com o burguês, não tem interseção com o intelectual. Quem é esse povo que o MCP está reivindicando? Ele dialoga com as pautas do regionalismo ou não? Né? Essas distinções estavam sendo debatidas na época? Eu acho que para responder a sua pergunta, ótima pergunta, a gente vai ter que voltar um pouco para o século XIX e entender pelo menos como é que a nossa elite percebe a existência do povo, né? É claro que a noção do povo, um autor francês, né, da época da Revolução Francesa, chamado D'Alembert, ele dizia: eu adoro esse conceito de povo porque serve para tudo. Então veja que a gente já tem, desde a origem do termo moderna do termo povo, né, a gente já tem um probleminha semântico a ser resolvido. E basta pensar que há pelo menos duas tradições que vão confluir no movimento de cultura popular. Uma tradição racionalista e uma tradição romântica.
A tradição racionalista é a tradição francesa, aquela que pensa o povo como entidade política, ou seja, como entidade una e indivisível que oferece a legitimidade e a soberania da república. Enquanto que os alemães, sobretudo do movimento pré-romântico, chamado Tempestade Ímpeto, esse movimento, sobretudo numa Alemanha que não tinha feito ainda a sua unidade nacional, ela só vai fazer em 1871. Nele, o povo não aparece como entidade política soberana e legítima, aparece como entidade cultural. Se quisermos ter uma resposta efetivamente nacional e não cosmopolita aos problemas da nação, essa resposta terá que ser encontrada na cultura popular, ou naquilo que eles chamam de Volksgeist, que significa o espírito do povo. Um tema que vai entrar no romantismo muito adentro, que vai chegar pelo menos até os anos 60. Mas observe bem, nós tivemos pelo menos uma tradição aqui no Brasil em que a gente teve, no Segundo Império, um diplomata francês chamado Arthur de Gobineau, que teve aqui servido e que escreveu um livro que teve uma influência decisiva na nossa elite intelectual do Segundo Império. Esse livro chamava-se Estudo sobre a Desigualdade das Raças, em que ele tentava provar que existiam as raças e a cada raça, veja, não se trata da tese racista, esse racismo ordinário que nós praticamos todos os dias, do tipo, eu não gosto de negro, eu não gosto de branco, eu não gosto de amarelo, não é desse tipo, não. É a atribuição de certas características psicológicas, emocionais, físicas e, atenção, cognitivas a determinadas raças. Ou seja, para Gobineau, a raça negra era incapaz de, por conta da sua própria compleição racial, alcançar os patamares de inteligibilidade e de abstração alcançadas pela raça branca. E ele chega a fazer uma pergunta no livro dele extremamente capciosa. Querem a prova do que eu estou dizendo? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Veja. Então a gente tem, ao mesmo tempo, uma tradição racialista e uma tradição também lombrosiana. Cesare Lombroso escreveu, em 1851, um livro chamado L'Uomo Delinquente, O Homem Delinquente, em que ele fez uma pesquisa muito estranha na Itália, em que ele saiu medindo a cabeça das pessoas delinquentes, prisioneiros, encarcerados, que haviam cometido crimes hediondos. Ele faz uma medida com uma régua de Palmer, uma medida craniana, e depois de investigar 1000 pessoas, ele tira uma média aritmética e chega à conclusão que o criminoso nato, há 4 tipos de criminosos na concepção dele, o epiléptico, inclusive, é um tipo de criminoso, ele chega à conclusão de que o criminoso nato tem determinadas características cranianas. Aqui no Brasil, o grande representante dessa tradição lombrosiana foi o médico, embora fosse maranhense, mas o grande nome da psicologia forense da Faculdade de Direito da Bahia, chamado Nina Rodrigues. Por exemplo, quando a cabeça decepada de Antônio Conselheiro foi levada para fazer uma autópsia, biópsia, essas coisas que se fazem nos institutos médicos legais, a conclusão que ele chegou foi que, pelas dimensões cranianas, trata-se efetivamente de um fanático. Como é que você extrai o fanatismo religioso de dimensões cranianas? Isso só na cabeça dos lombrosianos. Mas o que eu quero dizer é que nós temos então 2 tradições, lombrosiana e uma tradição racialista que vai confluir na nossa república. Ou seja, quando o movimento republicano surge em 1889, 91, o povo, sobretudo a nossa tradição negra da nossa demografia, quer dizer, a presença negra na nossa demografia, é vista como um fator de descivilização. Ou seja, nós nunca alcançaríamos os patamares que a Europa havia alcançado, porque, infelizmente, a nossa elite olha para o alto e vê Paris. Foi isso que Pereira Passos fez no Rio de Janeiro, foi isso que o nome dele, um prefeito que existiu aqui em Recife, esqueci o nome dele, um governador que existiu aqui em Recife, que derruba praticamente todo o centro da cidade para fazer esse centro novo que a gente tem, inspirado nas aberturas dos grandes boulevards parisienses. Então olha para cima e vê Paris, mas olha para baixo e vê o espetáculo de um povo ignorante. Observe que isso começa a mudar nos anos 20 com o movimento modernista. Eu quero lembrar que
que Mário de Andrade faz duas grandes excursões chamadas de etnográficas, uma financiada pela família Penteado de São Paulo, que ele vai para o Amazonas, e outra que ele faz para o Nordeste do Brasil, em que ele passa, inclusive, pelo Recife, pelo Mercado de São José, e termina a excursão dele na casa de Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte. Tem uma foto muito interessante dele de pijama, no jardim, e escreve um livro depois chamado O Turista Aprendiz, um livro interessantíssimo, em que ele faz uma recuperação do cancioneiro, das brincadeiras, da cultura, da literatura de cordel, do falar popular, e vai observar que, a partir daí, se quisermos ter uma resposta à nossa brasilidade, ela terá que vir da cultura popular. Ora, quando Gilberto Freire, e se escreve com Y, não com I, não, são os dois Freires, tá? Quando Gilberto Freire, em 1933, publica Casa Grande Senzala, depois dele ter feito o mestrado dele com Franz Boas, que era um culturalista da Universidade de Piley, né, e depois Cornell, ele traz toda uma tradição culturalista que vai romper e bater de frente com a tradição racialista que havia sido criada no século XIX, como eu acabei muito precariamente de expor. Então, observe que a obra de Gilberto Freire vai ser uma obra que vai provocar um verdadeiro escândalo naquele momento. Não somente porque ele muda a linguagem da sociologia, mas porque ele levanta temas absolutamente proibidos. A obra, inclusive, vai ser quase que ela vai ser condenada a entrar no Index Librorum Prohibitarum, no índice dos livros proibidos. A igreja vai estar... O 4º capítulo de Casa Grande Senzala é sobre a sexualidade, né, das pessoas, né, que se praticava entre senhores e mucamas, tal, e escravos. Então, isso é visto como... E, no entanto, é um livro que se chama, tem como subtítulo, A Formação do Patriarcado Brasileiro. Mas a ideia de formação está muito presente naqueles anos 30. Antônio Cândido escreve Formação da Literatura Brasileira, Nelson Werneck Sodré escreve A Formação Histórica do Brasil, Caio Prado Júnior escreve A Formação do Brasil Contemporâneo, e assim por diante. Como se estivéssemos agora, naqueles anos 30, redescobrindo essa expressão que Carlos Guilherme Mota, professor da USP, usou, estávamos redescobrindo o Brasil a partir de uma perspectiva não europeia, não importada, não teoricamente importada, quer dizer, através de olhos emprestados. Agora nós estamos começando a ver o Brasil de baixo para cima. E isso vai repercutir nos anos 50 e nos anos 60 numa pedagogia. Se nós temos o ISEB, que produz uma ideologia do desenvolvimento econômico, se nós temos historiadores que falam da nossa brasilidade e das etapas que nós temos que cumprir para realizar o nosso projeto histórico, se nós temos que retomar certas tradições para poder afirmar uma literatura nacional, quer dizer, a criação de um sistema nacional, que é a tese do Antônio Cândido, nós precisamos também de uma resposta pedagógica para essas questões que estão sendo levantadas. O que Paulo Freire faz é dar uma resposta pedagógica à ausência de uma tradição republicana que, mesmo no interior da República, não fora realizada. É isso que ele vai fazer com a Educação como Prática da Liberdade, 67, e logo a seguir com a Pedagogia do Oprimido. É a resposta que eu poderia dar para você. Você mencionou, Flávio, que no contexto de instauração, né, nesse momento que antecede a instauração do MCP, que artistas, intelectuais e pessoas que estavam ligados aí à organização desse projeto, à organização, inclusive de um projeto de governo, realizaram uma série de escutas, né, no Teatro Santa Isabel, e que as pessoas fizeram mesmo uma imersão na cidade, percorrendo os bairros e os diferentes cantos aí do Recife, e que esse processo é também um processo de descoberta da pobreza, de descoberta da miséria, de descoberta de um Recife que precisava justamente de uma pauta e de uma agenda de desenvolvimento. E eu imagino que é desse momento, né, que vai surgir, que Abelardo da Hora vai fazer um trabalho dele que é super importante para o movimento de cultura popular, e é um trabalho que sempre vem associado
ao contexto do desenvolvimento da pedagogia de Paulo Freire, que é Meninos do Recife, que é um trabalho que vai representar, né, que vai transformar em imagem essa descoberta de um Recife analfabeto, de um Recife imerso numa situação de pobreza. E, a partir de Abelardo da Hora, fiquei interessada em te escutar um pouco mais sobre o papel dos artistas no MCP e o engajamento dos artistas com essas agendas, né? Como que essas agendas literalmente vão ser transferidas aí também para um projeto estético, um projeto artístico que a gente tem nesse momento em Recife. Preciso que a gente se lembre, ótima pergunta, que a gente se lembre que desde o movimento de 22, o movimento modernista, que há uma ruptura dos nossos artistas, sobretudo aqueles artistas que trabalham com a arte pictórica, que trabalham com a pintura, sobretudo, mas na música também, basta lembrar o nome de Iberê Camargo, de Villa-Lobos, de Pixinguinha, de Ernesto Nazaré na música, mas também na pintura, os nomes de Tarsila do Amaral, de Portinari, que vão buscar nas raízes populares os seus temas, que vão buscar no povo os seus temas. E isso vai ter uma repercussão nacional. Aqui, nos anos 40, é criada a Escola de Belas Artes, a Escola de Artes do Recife, que ficava ali junto dos Correios. Eu me lembro que eu era pequeno, debruçado no Rio Caparibe, junto da Ponte do Arco Coelho, mas que a cheia, em 1966, levou. Foi lá onde vários artistas, inclusive Teresa Costa Rega, eu tenho um quadro dela aqui na minha frente, e aonde o próprio Abelardo da Hora foi professor. Mas Abelardo fora, durante muito tempo, e até o final da vida dele, membro do Partido Comunista Brasileiro. Ele era do Partidão e tinha uma concepção, portanto, do popular, da nacionalidade, uma concepção revolucionária que vai se transformar um pouco depois de 1956 por causa da modificação da linha teórica um pouco do partido, da linha pragmática do partido. Foi o tema da minha dissertação de mestrado sobre o Partido Comunista de Pernambuco nos anos 50 e 60. E Abelardo, então, vai se introduzir também no movimento de cultura popular. Ele já era o responsável pelos parques e jardins da Prefeitura do Recife e vai se tornar, então, no movimento de cultura popular, o chefe do Departamento de Artes e Artesanato. E é a partir daí que ele começa a fazer todo um trabalho, evidentemente, de pesquisa nas periferias. Quero lembrar que o primeiro levantamento que foi feito sobre o analfabetismo infantil do Recife foi feito por Miguel Arraes durante a Prefeitura em 1961. O primeiro levantamento sobre o analfabetismo infantil na cidade do Recife. Então começa todo um programa. O Movimento de Cultura Popular não trabalhava só com a educação de adultos, trabalhava também com a educação infantil. Havia um departamento de educação infantil, a cargo da professora Paz Barreto, Anita Paz Barreto. E observe que vários artistas são convidados para atuarem dentro das suas áreas específicas, desde que com vínculos com a cultura popular. Basta pensar no nome, por exemplo, de Geraldo Menuti na música, que tinha acabado de chegar da União Soviética e de todo o leste europeu, que tinha um trabalho de música e de musicologia junto às camadas populares, que é de formação musical junto com pessoas que não tinham nenhum recurso de acesso à cultura. Basta pensar em Luiz Mendonça, que traz o teatro popular para dentro do MCT, as praças de cultura, que são também uma responsabilidade de Abelardo da Hora, a Praça da Várzea, a Praça de Bibiribe, a Praça da Torre, que a gente ainda vê hoje aqueles teatrinhos armados ali na Praça da Torre, que fizeram parte exatamente desse movimento de grande divulgação da cultura erudita e popular junto ao povo, que teve uma repercussão imensa. Quando surge, quando o professor, que foi meu professor, João Francisco de Souza, assumiu a Fundação Guararapes em 85, logo depois da democratização, ele publicou um memorial do MCT, esse aqui, em que a capa é exatamente um dos desenhos de Abelardo da Hora, da série Meninos do Recife, e que tem aqui algumas figuras que vocês podem ver aqui, né? Meninos do Recife, quer dizer, retratando a profunda miséria que atingia a nossa infância e que atinge ainda hoje, com crianças no meio da lama, pescando caranguejo, pedindo esmola nas ruas, flagelados praticamente. Quer dizer,
Trata-se agora de um trabalho em que a arte, ao invés de estar representando coisas como a independência do Brasil, feita por Dom Pedro I, num gesto magnânimo e heróico, às margens do rio Ipiranga, como fora feito por Pedro Américo, naquele quadro que, na verdade, foi 70 anos depois de que aconteceu o grito de Ipiranga, portanto, uma representação completamente fantasiosa. Agora nós temos uma arte que procure buscar no povo e denunciar a miséria, a desigualdade, a injustiça e o tipo de sociedade que nós herdamos da colônia e que não conseguimos ainda superar naqueles anos 60. Trata-se agora daquilo que Sartre chamou de um engajamento do artista, o engajamento do intelectual, o engajamento do escritor. Quer dizer, o escritor, o artista, o intelectual, o homem que reflete, ele tem uma obrigação com o seu tempo. Ele não está só no seu tempo. Ele tem uma obrigação de dar uma resposta ao seu tempo, seja sob a forma da denúncia, seja sob a forma do anúncio de uma nova utopia, de um novo caminho. É isso que esses intelectuais estão fazendo naquele momento. Aí você tem Abelardo da Hora, é um deles, evidentemente, mas também o próprio Francisco Brenan, né, que vai, inclusive, desenhar algumas das pranchetas que serão utilizadas dentro do programa de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Então, vocês têm aqui algumas das ideias que são desenvolvidas pictoricamente por Francisco Brenan para o trabalho de alfabetização de Paulo Freire. O que é que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é uma distinção muito forte naquele momento entre cultura e natureza. Então, mas quando a gente está falando de cultura e natureza, nós estamos falando simplesmente de uma noção antropológica da cultura, quer dizer, a cultura como o conjunto das realizações espirituais ou materiais do homem e a natureza como aquilo que o homem não fez, né? Aquilo que já estava dado, e a cultura aquilo que é construído e transformado pela ação humana. Não se trata só disso, e basta pensar que Paulo Freire, desde Angicos, e depois teorizado na educação como prática da liberdade, e logo a seguir também teorizado e conceitualizado na pedagogia do oprimido e discutido com seus diversos interlocutores até praticamente o fim da vida, o que ele estava querendo dizer é que não é possível discutir os temas da natureza e da cultura sem colocar no meio o tema da problematização. O que é que ele está querendo dizer? A natureza foi dada quando nós chegamos aqui, as montanhas já existiam, o oxigênio do ar já existia, as palmeiras, os oceanos, os mares e as montanhas já existiam. Não foram feitas por nós. Se foram feitas por Deus, isso é outra história que eu não vou entrar aqui. Mas não foram feitas por nós. Mas nós conseguimos transformá-las através da cultura. E o que é, então, nesse caso, a cultura? É uma determinada capacidade que tem o homem de transformar não somente o seu contexto natural, através das diversas ferramentas que ele utiliza, e é por isso que aqui nas gravuras de Francisco Brenan aparece o índio com uma flecha, a flecha já aparecendo como o primeiro instrumento de transformação da natureza, o homem com uma enxada na mão, portanto, como transformador da natureza, novamente o homem aqui com um aradozinho na mão, todos eles com um livro na mão, e finalmente, dentro de uma sala de aula em que eles estão olhando para uma natureza, mas uma natureza morta, ou seja, uma natureza agora transformada pelo homem. Então, observe que o que está em jogo aqui é o seguinte: a natureza nós não fizemos, mas podemos transformar. Mas as nossas instituições sociais, somos nós que as fizemos. E estas podem ser transformadas pela nossa ação e pela reflexão sobre essa ação. É isso que Paulo Freire, por exemplo, vai chamar de praxis. A ideia de ação e de reflexão sobre essa ação que nós cometemos para a transformação e problematização da nossa realidade social, institucional e cultural. É isso que esses artistas fizeram naquele momento. Muito bom. Tem uma questão interessante na última imagem que você mostra, né, das fichas que foram produzidas por Francisco Brenan em 1963, justamente para o Programa Nacional de Alfabetização, que é uma natureza morta projetada por um slide. Então, tem também aí a questão, né, um pioneirismo, a integração da tecnologia, inclusive, nessa representação, né, da tecnologia como um recurso didático também sendo introduzido nessa representação.
E aí, Flávio, com essa introdução, né, com essa contextualização, inclusive, do papel dos artistas e como esse projeto pedagógico, ele está atrelado também a um projeto cultural, te pergunto, qual é o lugar da estética no trabalho de Paulo Freire? Já que estamos iniciando uma série que vai pensar como que Paulo Freire vem provocando hoje, na contemporaneidade, o trabalho de artistas, o trabalho de curadores de arte, o conceito de estética está muito presente em diversas passagens, né, da pesquisa, em diversas passagens do pensamento, em diversas passagens disso que a gente pode chamar de uma pedagogia ou de um pensamento social e educacional de Paulo Freire. E você poderia falar para a gente um pouco, então, sobre essa agenda cultural, mas o papel da estética nesse pensamento sobre a educação? Quando a gente está falando de estética, a gente está falando de uma parte da filosofia que estuda o belo. Basta pensar em Aristóteles, né, sobre a parte da estética dele, a primeira parte, a poética dele, né, onde está a parte da estética. E claro, é preciso que a gente entenda que Paulo Freire não é propriamente um esteta nem um teórico da beleza, nem um teórico do belo. Mas o que ele vai fazer é muito interessante pelo seguinte, e aí é preciso que a gente volte um pouquinho atrás, porque toda a forma como a linguagem pedagógica é pronunciada nos nossos discursos pedagógicos, até pelo menos a pedagogia do oprimido, são discursos muito carregados de duas tradições. Uma tradição psicologista, né? A tradição que vem de John Dewey, que vem de Pestalozzi, que vem de Piaget, e uma tradição sociologista que vem daquelas visões que pensam a educação voltada para o desenvolvimento. Basta pensar aqui em Anísio Teixeira, de quem Paulo Freire tinha muita admiração, por sinal. Mas o que Paulo Freire vai fazer é uma metalinguagem pedagógica, porque o discurso pedagógico que Paulo Freire inaugura não tem mais nada a ver com os discursos puramente sociologistas, nem os discursos puramente psicologistas. Observe que ele vai introduzir, por conta das leituras que ele havia feito, das tradições que ele conhecia da literatura, uma linguagem literária, com o uso de uma certa sintaxe que não tem mais nada a ver com a sintaxe anterior. Por exemplo, quando a gente pensa na noção de boniteza, né, de amorosidade, né, e eu não vou nem falar da noção de oprimido e como é que ele vai modificar essa noção de oprimido, mas toda uma linguagem nova que ele vai criar para oferecer a gente um outro ponto de vista que, se nós estivéssemos usando a mesma linguagem anterior, não seríamos capazes de nos deslocarmos. O estético aqui atinge uma posição muito tipicamente política, em que o belo e o bem, para usar uma linguagem aristotélica, terminam se juntando. Porque não se trata mais simplesmente de produzir o belo, de produzir uma estetização da existência, uma estetização do pedagógico, ou um pedagógico voltado para construir o belo. Não é isso. Se trata de fazer com que a beleza, o estético, seja também um fator de conscientização, seja também um fator de problematização da realidade. Eu nunca tinha visto, eu cruzo, e as pessoas cruzaram todas as vidas com os meninos de rua, mas é só quando um menino de rua é retratado dessa forma que eu tomo distância da realidade, que eu vejo todos os dias e digo, eu nunca tinha pensado a realidade dessas pessoas dessa maneira. É quando eu vejo um quadro dessa natureza aqui, que eu digo, eu nunca tinha pensado a relação da cultura com a natureza dessa maneira, que um simples arco e flecha do índio, dos povos originários, seriam capazes de nos introduzir no mundo da cultura que eu nunca tinha pensado. Sempre imaginei que os primitivos fossem primitivos, portanto, povos cuja cultura fosse uma cultura inferior. É exatamente contra isso que Paulo Freire está se levantando. A cultura popular é uma resposta que é dada tão válida, tão semântica e tão polifonicamente válida quanto qualquer resposta cultural que nós podemos dar. Então, o que ele está fazendo é juntar o belo com o justo com o bem. Então, o trabalho da linguagem paulo-freiriana é também um trabalho com a beleza da linguagem, com a literaturização da linguagem pedagógica,
com vistas a alcançar um projeto social, político, que ele chama de libertador. Observe aqui que beleza e libertação estão agora caminhando juntos dentro do processo pedagógico. Flávio, uma das respostas, né, que Paulo Freire sempre dava às críticas que ele recebia e às leituras que eram feitas do seu pensamento, girava em torno da necessidade do pensamento dele ser contextualizado e da possibilidade mesmo do pensamento dele ser criticado, ser revisto, né? E eu sou leitora do teu trabalho, acompanho o teu trabalho intelectual, o teu trabalho, leio os teus artigos e tenho aqui o compromisso de dizer que são leituras e críticas a Paulo Freire que apontam questões que são muito importantes, inclusive para combater, né, para fazer a distinção de algo que você diz muito nos textos, que é uma distinção muito importante entre reconhecer, compreender e celebrar o que tem de instaurador no pensamento de Paulo Freire, que é muito diferente dos paulo-freirianismos, né? Que seria uma adesão, uma incorporação desse pensamento sem, inclusive, levar em conta todo esse contexto aqui que você nos forneceu de condições de possibilidade para esse pensamento emergir e quais são, de fato, os agenciamentos, a que é que ele está respondendo, inclusive, no momento que Paulo Freire tem a oportunidade aí de elaborar a sua obra e de desenvolver as suas reflexões. E aí eu fiquei interessada em te escutar a respeito da questão de um artigo que você escreveu, que se chama o Elixir da Redenção, onde você faz uma apreciação crítica ao movimento de cultura popular, nos oferecendo chaves de leitura para o problema da discussão de povo que o movimento de cultura popular reivindica, que o movimento de cultura popular trabalha. Então, qual seria, né, essa redenção para a gente concluir que o movimento de cultura popular estava buscando e qual é o problema, né, quais são os problemas e quais são os cuidados, quais são as ressalvas, se eu posso dizer assim, que nós precisamos fazer ao ler esse movimento, ao ler esse momento, ao ler esse contexto, né, o próprio pensamento de Paulo Freire, como resposta a essa emergência, como resposta a essa necessidade de se refundar um povo no momento que o movimento de cultura popular está elaborando aí as suas práticas e movimentando, né, criando em Recife, como se diz, na fortuna crítica relacionada ao movimento de cultura popular, quase que uma experiência revolucionária, uma experiência quase, né, nunca antes vista. Então, que tipo de cuidado nós precisamos ter ao pensarmos o movimento de cultura popular hoje? Cuidados conceituais, inclusive. Vamos dividir, então eu vou responder a sua pergunta dividindo em duas partes, né? A primeira, em relação ao próprio Paulo Freire ou paulo-freirianismo, são duas coisas que nós precisamos fazer distinção, e depois eu falo um pouco sobre o movimento de cultura popular e aquela noção de povo com a qual eles trabalharam durante aqueles poucos anos da sua existência institucional. Em primeiro lugar, é preciso que a gente lembre que a Pedagogia do Oprimido, que é a principal obra de Paulo Freire, traduzida em mais de 40 línguas, divulgada praticamente no mundo inteiro, uma das obras mais citadas em todos os motores de busca da internet. A gente tem que se lembrar que a Pedagogia do Oprimido é um verdadeiro divisor de águas, sobretudo por ter introduzido um tema, na verdade, um personagem novo dentro da pedagogia. A pedagogia e a educação escolar, basicamente, ela tratava do aluno, dos conteúdos de aprendizagem, da avaliação, das didáticas, da psicologia da aprendizagem, da história, da filosofia, etc. Mas não tratava desse personagem que fora introduzido por Paulo Freire, que é o personagem do oprimido. O oprimido não é apenas o contrário do opressor, senão bastaria que a gente eliminasse o opressor para que a gente tivesse automaticamente livres. O que ele procura mostrar é que o oprimido é uma dimensão e uma injunção interna. Nós albergamos, nós hospedamos opressores dentro de nós, dentro de cada um de nós, e nós vemos o mundo, falamos o mundo, sentimos o mundo, expressamos esse mundo sob a forma da opressão. E não percebemos isso.
E todo o trabalho de conscientização, que é um trabalho dificílimo, reside em tirar os óculos que os opressores me deram, construir novos óculos e olhar o mundo de uma outra forma. Isso não é fácil de ser feito. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: será que as águas que a pedagogia do oprimido, as águas pedagógicas que a pedagogia do oprimido dividiu naquele longínquo ano de 68, são ainda as mesmas águas de 2021? E aí nós teríamos que ter um certo cuidado na apreciação crítica da própria obra de Paulo Freire. Quer dizer, Paulo Freire nos instou, nos conclamou para o alerta, para a vigilância crítica, inclusive sobre a própria obra dele, quando ele disse que eu preciso ser reinventado, eu quero ser reinventado. Sim, o problema é que o paulo-freirianismo não é a pedagogia do oprimido, assim como o cristianismo não é o Sermão da Montanha, assim como o marxismo não é o Manifesto Comunista. Então, o que significa a institucionalização de um pensamento? Significa a sua cristalização, significa a sua doutrinação, significa a construção de hierarquias institucionais, disciplinas acadêmicas, colóquios. Quando um autor subversivo na sua época se torna patrono da educação nacional, estátua disso e daquilo outro, tema para colóquios. Eu próprio fui professor de educação popular, mas eu não tinha nenhum adulto analfabeto nas minhas turmas. E eu não estava com nenhuma pretensão de libertá-los de nenhuma forma de opressão. Então, quando uma disciplina como a educação popular entra na universidade, é porque, de alguma forma, aquilo que era instituinte, o pensamento subversivo, se tornou instituído, ou seja, cristalizado sob formas normatizadas e disciplinarizadas pelo pensamento, tendo perdido aqui todo o seu efeito, portanto, de subversão. Há um autor que escreveu um livro em 1961, ele chama-se Mulman, Wilhelm Mulman, que escreveu um livro chamado Messianismos Revolucionários do Terceiro Mundo, em que ele dizia: quando uma ideia se transforma numa doutrina, num partido ou numa religião, é porque ela já perdeu a sua força subversiva original, onde, no entanto, nós pretendemos ainda fundar a sua legitimidade. Então, a minha briga com os paulo-freirianos, inclusive do Centro de Educação, é exatamente porque eu acho que quando nós chegamos a esse ponto, não estou dizendo que a gente deva comemorar, mas quando a gente transforma essas comemorações numa simples repetição, muitas vezes até sectária do pensamento dele, sem fazer uma reflexão de mais profundidade sobre a validade dos conceitos que ele elaborou, conceito de opressão, conceito de oprimido, conceito de dominação, conceito de classe, mas sobretudo o conceito de consciência e de sujeito, que sofreram depois do pós-estruturalismo francês. Uma modificação muito grande. Paulo Freire nunca citou Michel Foucault na obra dele. É preciso ter um certo cuidado. A obra dele final, a última obra dele, Pedagogia da Autonomia, pode ser tudo, menos autonomia, porque é ele quem diz o que é que o professor deve fazer. Ora, a autonomia é exatamente quando a norma não vem de fora, ela é criada a partir da minha razão, para pensar no conceito de autonomia de Kant. Né? As 3 cartas que a mulher dele publicou, chamada Pedagogia da Indignação, aqui, portanto, um trabalho póstumo, o Paulo Freire já tem um livro, mostram que os conceitos que Paulo Freire tinha utilizado para construir toda uma pedagogia estavam encontrando sérios problemas de enfrentar uma realidade que nós ainda não compreendíamos direito, a realidade do neoliberalismo, que não poderia ser traduzida simplesmente em fatalismo ou em laxismo político, conformismo político. Não é só isso. Nem muito menos pensar que os intelectuais que antigamente tinham sido de esquerda estavam abandonando o pressuposto da luta de classes. Não era isso o que estava em jogo. Em relação ao MCP, primeira parte da minha pergunta, segunda parte. Em relação ao MCP, é preciso que a gente pense o seguinte: as culturas, vou ter que voltar lá para trás de novo, vamos fazer uma digressão histórica. As culturas populares, diz o professor Peter Burke, da Universidade de Essex, na Inglaterra, que é casado, inclusive, com uma pernambucana, né? Ele diz que quando a cultura popular do século XVI já estava praticamente desaparecida com a construção dos estados nacionais. Então, as línguas regionais, as formas de escrita regionais, os patuais, a forma de falar regional,
os folgueiros, as brincadeiras, os contos orais, praticamente foram desaparecendo por conta da criação das línguas nacionais, de uma educação nacional que praticamente proibiu ou reprimiu as culturas locais. Mas foi exatamente quando essas culturas locais começaram a ser reprimidas que os intelectuais, sobretudo os intelectuais do romantismo, do primeiro romantismo, chamada fase pré-romântica, começaram a recuperar a questão da cultura popular. Então, observe que cultura popular, na verdade, é uma atribuição dos intelectuais. Porque as próprias classes populares não dizem de si mesmo, eu faço parte da cultura popular. São os intelectuais que fizeram essa distinção na distinção alemã, né? Kultur das Volken, cultura do povo, e Kultur des Gelehrten, que é a cultura das elites. Então, são duas coisas completamente diferentes, mas criadas pela uma para representar uma cultura cosmopolita e universal, muito representativa do racionalismo francês. O que é que os alemães diziam? O homem, com H maiúsculo, nunca vi. Eu já vi o chinês, o americano, o paraibano, o pernambucano, agora o homem com H maiúsculo, que os franceses inventaram, isso é coisa dos franceses. Nós conhecemos os homens particulares, e é exatamente essa briga entre o particularismo cultural e o universalismo da razão que vai confluir no movimento de cultura popular. A questão, portanto, é saber quem é o povo. Se você pergunta ao Partido Comunista quem é o povo, ele vai dizer uma coisa. Se você pergunta ao ISEB quem é o povo, ele vai dizer uma outra coisa. Se você pergunta a um intelectual de direita, como, por exemplo, Ortega y Gasset, ele vai dizer uma outra coisa. Então, observe que nós temos aqui, Julian Bendar vai dizer uma outra coisa. Então, observe que o que está acontecendo aqui é, não somente um novo conceito de povo que está sendo construído. Veja, quando a gente está falando de educação popular, a gente não está dizendo uma educação que vem do povo, ou uma educação com o povo, ou uma educação do povo ou para o povo, não. É uma educação para construir uma determinada ideia de povo. E uma ideia que é dos intelectuais. O povo para ser povo é como aquela frase de Tom Jobim, quando ele falava dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bom, mas não presta. Para os intelectuais do movimento de cultura popular, o povo é muito bom, mas não presta. É muito bom porque é portador de uma cultura carregada de uma polissemia, de uma sintaxe, não é? De uma gramática extremamente rica, mas portador de uma consciência política pobre. Então é preciso juntar o que ele traz da sua cultura com projetos de conscientização política que vêm do contato dele com um educador popular, que este sim já alcançou a sua criticidade. A ideia de que o povo é ingênuo e que os intelectuais são críticos é uma ideia que hoje teria muita dificuldade de ser aceita, porque ela termina por estabelecer uma hierarquia de poder em que eu sei sobre a sua consciência aquilo que você mesmo ignora. Essa posição é uma posição iluminista, que o próprio Paulo Freire depois teve muito cuidado com a própria ideia de conscientização, que nem dele é, de Álvaro Vieira Pinto, com a própria ideia de conscientização, né? A gente hoje já tem um certo cuidado de falar disso, e sobretudo com aquela ideia muito comum do MCP, presente em praticamente todos os documentos, dizendo que o papel do movimento de cultura popular é elevar o nível cultural das massas. Mas elevar para alcançar que patamar? O dos intelectuais, o que coloca um outro problema. Então, os intelectuais já sabem onde o povo deve chegar, e deve chegar aonde? Ali aonde eles próprios já chegaram. Portanto, é como se eu dissesse, nós somos o espelho da consciência, nós somos o horizonte da conscientização, o horizonte da politização, e as camadas populares, coitadas, né, que têm uma cultura riquíssima, mas uma consciência política paupérrima, precisam chegar ali onde nós chegamos. Imaginem esses intelectuais no poder. O que você acha que eles iriam fazer? Essa é a resposta que eu quero. Flávio, muito obrigada. Né? Eu acho que com essa reflexão e com mais, né, essa leitura maravilhosa, a gente encerra a nossa conversa. Te agradeço muito, né, por estar conosco aqui na abertura dessa série e trazendo para a gente falas, contextos e situando historicamente o movimento de cultura popular, que para nós já é também uma forma de situar, né,
a emergência do pensamento de Paulo Freire, porque, de fato, esse é o nosso compromisso com essa série, né? Se ela parte da pergunta de por que Paulo Freire vem sendo retomado e reivindicado pelas práticas artísticas, é também um modo da gente entender onde e quais são as condições de possibilidade para esse pensamento emergir e, quando nos reapropriamos, como você bem disse, de determinados pensamentos, de determinados conceitos, de determinados saudosismos, inclusive, porque é repleto de saudosismo as nossas análises e as abordagens sobre o MCP, que tenhamos, se não consciência, pelo menos a possibilidade, né, de ler o que está em jogo, né? E eu considero que, né, sou uma apreciadora do teu trabalho e considero que as tuas leituras e as tuas reflexões têm nos fornecido um material muito generoso, e muito comprometido, né, com a teoria, com o pensamento, com a história, com os documentos, inclusive, para que nós possamos saber o que é importante ser celebrado, né, dentro desses processos e desses legados que nós temos desses projetos culturais, mas também o que é importante ser repensado, né, quais eram as categorias e, de fato, os projetos políticos, os programas políticos que pautavam as emergências desses movimentos, que é cada vez mais necessário, né? A importância fica aqui, uma síntese, se eu posso fechar com a síntese, da importância, de fato, da história, na hora da gente se apropriar desses pensamentos, desses conceitos e dessas imagens, digamos assim, né? Então, te agradeço por abrir essa série conosco, por essa generosa fala e, em nome da Oficina Brenan, né, te convido aí para seguir com a gente em interlocuções futuras, porque certamente esse é o início de uma grande conversa. Obrigada, Flávio. Eu que fico muito agradecido pelo convite, por esse honroso convite. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido alguns pontos a respeito da nossa história cultural e da nossa história pedagógica e, sobretudo, da importância e do legado intelectual, moral e político que Paulo Freire nos deixou, e que a gente deve receber como um legado e não como um modo de uso. É exatamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte da equipe técnica. Muito obrigado a todos vocês.